Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos, nesse dia, nessa terça-feira, mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade, nós vamos meditar na palavra do Senhor, no texto que está registrado em Mateus, capítulo 7, versículo 6, que diz assim: Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. É bom a gente lembrar que esse texto de Mateus 7, ele está dentro do Sermão da Montanha, onde Jesus está falando para as pessoas acerca das novidades do Evangelho, Então, elas estão recebendo da parte de Jesus ali, de repente, um primeiro contato sobre como é o cidadão do céu, como é o Evangelho, uma nova realidade, uma nova possibilidade de viver diante de Deus, porque eles conheciam a lei, e eles viviam dentro da lei, onde tinham que fazer uma série de coisas para agradar a Deus e para alcançar a salvação. Mas Jesus agora está mostrando a era da graça, como é na era da graça. Então ele vai dizendo várias coisas, ele fala as bem-aventuranças e uma série de coisas. E nesse contexto aqui, especificamente, ele está falando sobre o julgamento, no capítulo 7. Então ele vai falar sobre não julgueis, na medida que você julgar, você vai ser julgado, e tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do seu companheiro. A ideia é o seguinte: vocês vão ser portadores do Evangelho, portadores de uma mensagem magnífica e grandiosa. Cuidado na utilização dessa mensagem, para que você não se sinta superior a ponto de julgar uma pessoa. Aqui, esse não julgueis é não julgar colocando você como um parâmetro. É o que os fariseus faziam, Eles diziam que eles eram superiores, espiritualmente superiores, que eles dominavam a leitura do texto, e então, se alguém quisesse ser perfeito diante de Deus, tinha que ser como um fariseu. E aí Jesus fala, não julgueis nesse nível. Mas lá em João 7, por exemplo, João 7, 24, o mesmo Jesus vai falar que julgueis segundo a sã doutrina, segundo a reta justiça, O que é a reta justiça? A palavra. Então, ali em João 7, 24, ele fala, julguem, mas julguem de acordo com o texto bíblico, não de acordo com vocês, não colocando vocês como parâmetros. O que regula a vida de todo mundo é a palavra. E isso é confirmado, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 1, quando fala, se alguma pessoa for pega em alguma situação desfavorável, encaminhe essa pessoa de acordo com a palavra. Em 1 Coríntios capítulo 5, havia um problema na igreja, que todo mundo sabia do problema, mas ninguém fazia nada. O apóstolo Paulo falou, não tem ninguém aí para julgar isso? Julguem entre vocês. Fiquem espertos, gente, nós vamos julgar os anjos. Então, a questão do não julgueis aqui que Jesus coloca é o seguinte: não faça mau uso do evangelho a ponto de se colocar numa condição onde você vai ser um parâmetro a ser seguido. Vencendo essa parte, a gente chega nesse versículo aqui, versículo 6, onde ele fala, não deis aos cães as coisas santas. Os cães daquela época eram violentos. Os cães daquela época eram animais que comiam até gente, A rainha Jezabel, por exemplo, quando caiu do segundo ou terceiro andar da sua edificação, o corpo dela caiu lá embaixo, os cães comeram o corpo dela. Então, os cães eles eram violentos, não é esse cãezinho que a gente tem, não. Existiam os cães domesticados, isso é citado em Mateus capítulo 15. A mulher Cirofenícia, por exemplo, vai dizer assim, os cães comem do que cai, as migalhas que caem da mesa. Esses são os cães domesticados. Mas a maioria deles era cães selvagens, como lobos, E esses cães, em alguns casos, eram dados os restos do sacrifício. O sujeito fazia lá um holocausto, colocava o animal, cortava, colocava fogo, e o resto da carcaça, quando o sacerdote não queria comer, ele deveria comer, porque o mandamento dizia isso, e só ele, não a família dele, as filhas, a esposa não podia, era o sacerdote no lugar santo que deveria comer os restos daquele animal que foi sacrificado ali, porque era carne santa, mas muitos davam para os cães. Então por isso Jesus falou aqui, não dê aos cães as coisas santas, porque os cães eram considerados animais impuros, animais imundos, porque eles comiam, inclusive, carnice. O que os urubus comem é carniça e carcaças de animais mortos, os cães comiam. Isaías, por exemplo, 66, vai falar sobre isso. Então, e acabou que esses cães, violentos como eram, se tornaram uma tipificação de pessoas violentas, de pessoas devassas, de pessoas zombeteiras, de pessoas que não queriam compromisso com Deus e que zombavam das coisas de Deus. Eles se tornaram isso. Por isso que Apocalipse capítulo 22, versículo 15, vai dizer que ficarão de fora os cães.
E quando Jesus fala que não deis aos cães as coisas santas, é o seguinte: vocês vão pregar esse evangelho do reino para muitas pessoas. Quando você perceber uma pessoa que tem um aspecto violento, tem uma índole mortal, uma índole agressiva, que vai zombar da cara de vocês, evita. Prega para quem está interessado nesse evangelho. Não dê aos cães as coisas santas. Não dê aos porcos as pérolas, né? Para que pegar a pérola e dar para um porco? Porque é alguma coisa que ele coma. A pérola é uma coisa nobre. Deveria ficar nos colares das mulheres, nos palácios, nas mansões, não no pescoço de um porco, que não vai dar nenhum valor para aquilo. O porco gosta de sujeira. Então ele fala assim, olha, vai servir para pisar, os porcos vão pisar naquilo juntamente com o barro que tem ali no chiqueiro, e os porcos também são animais violentos, e eles também vão voltar-se contra vocês. Então Jesus está tipificando aqui pessoas que não querem saber das suas preciosidades, as preciosidades do evangelho, a preciosidade do seu amor, a preciosidade da sua amizade, a preciosidade da sua fé, a preciosidade da sua experiência com Deus. Muitas vezes a gente compartilha da nossa experiência com Deus, da nossa fé, da nossa amizade, a gente compartilha do nosso amor com pessoas que não dão a mínima para isso. Então Jesus fala, segura para você. Segura para você, porque muitas vezes você vai ser frustrado, você vai oferecer demais e não vai receber nenhum retorno. Não que você seja alguém que seja um caçador de recompensas, um caçador de retornos, mas há momentos em que você oferece amor e você ganha agressão. Você oferece amizade e você ganha fofoca. Eu atendi uma pessoa e essa pessoa falou uma coisa que me assustou. Isso já tem algum tempo. Já deve ter pelo menos quase uns 10 anos isso. Eu estava conversando com uma pessoa e ele disse assim, o fulano de tal, pastor, fez isso, isso, isso. Eu falei, irmão, mas vamos conversar sobre você. Você me chamou para conversar, para a gente falar sobre o seu problema. Aí ele, não, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto de saber, às vezes, o segredo das pessoas, para depois elas não fazerem nada contra mim. Aí eu falei, então tem que ficar esperto contigo. Então eu tenho que ficar esperto contigo. Você vai conversando, vai fazendo amizade, vai entrando no coração das pessoas, nos segredos das pessoas, e depois fica chantageando as pessoas a título de querer fazer qualquer coisa, e se alguém falar alguma coisa, você entrega todos os segredos por aí. Tem gente que é assim. E era um rapaz novo, uma pessoa com menos de 20 anos de idade, mas já tinha essa mentalidade, já tinha esse tipo de pensamento, né? Tem pessoas que são assim, que se aproximam da gente, depois abre a nossa vida, escancara a vida para todo mundo. Você compartilha das suas preciosidades, compartilha das suas pérolas, e elas são jogadas ao vento, né? Um outro exemplo também que a gente vê é o seguinte, eu estava um dia lendo uma coisa sobre Lionel Messi, né? O grande jogador Lionel Messi. No início da carreira dele, ele gostava muito de refrigerante, pizza, hambúrguer, um montão de coisa assim. Quer dizer, aí ele foi orientado e ele mudou o hábito alimentar dele, passou a se exercitar mais, e acabou se tornando um dos maiores vencedores de bola de ouro do mundo. Mas pensa bem, ele pegar toda a preciosidade de talento que ele tem e se entregar a coisas que iam deteriorar a sua saúde. Ele certamente não seria o melhor do mundo tantas vezes como foi. Não é verdade? A gente vê tantos casos como esse, como Ronaldinho Gaúcho, inclusive, que era a pessoa que o Messi substituía o Ronaldinho Gaúcho no Barcelona, né? E esse Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele poderia ter ele teve uma carreira brilhante, poderia ter muito mais brilhante se ele investisse mais na carreira e segurasse um pouco mais as suas pérolas, né? E assim é um exemplo para todos nós, né? Para todos nós. Muitas vezes a gente pega as nossas pérolas, nossas coisas preciosas e distribui para quem não dá valor para elas, né? Você oferece aquilo para as pessoas que vão, além de pisar nelas, vão se levantar contra você no futuro, né? E também as coisas santas, muitas experiências que você tem com Deus, de repente você teve uma resposta de oração, você está todo empolgado com aquilo, você conta esse testemunho para alguém que olha para você e desdenha daquilo, né? Então, assim, não dê aos cães, né? Não dê aos porcos as suas pérolas, aos cães as coisas santas. E é isso que Jesus está dizendo, né? Para evitar a frustração, para evitar o esfriamento, para evitar o descontentamento, para evitar uma série de coisas, né? Que a gente vê por aí. A gente vê casos, por exemplo, de pessoas que entram em igrejas e dão tudo para a igreja. E não estuda a igreja, não estuda a estrutura, não estuda nada, mas vai dando tudo para a igreja. Aí depois quer entrar na justiça para processar a igreja porque fizeram mau uso do recurso dela. Ora, entendeu? Você deu a sua coisa preciosa para alguém que não estava nem aí. Ontem, por exemplo, você está percebendo que eu estou tossindo um pouco aqui? Ontem eu fui lavar banheiro. Fui lavar o banheiro aqui de casa
e eu usei água sanitária demais, me intoxicou. Acabou com a minha garganta, acabou com o meu nariz, meus olhos, dor de cabeça o dia inteiro, forte. O corpo ficou ruim porque a imunidade caiu e uma gripe começou a querer se instalar, porque a imunidade caiu. Quer dizer, se eu tivesse com uma máscara, eu teria me protegido. Mas muitas vezes a gente vai sem proteção para fazer uma coisa boa e acaba se ferindo, né? E assim acontece também nos relacionamentos, assim acontece também na vida, assim acontece no tempo. Tem pessoas que às vezes entram para fazer um curso técnico ou uma faculdade que é maior ainda, e a pessoa vai dedicando todo o seu tempo, dedicando dinheiro, se dedicando ao máximo, sem ter estudado antes o seu próprio coração para saber se era realmente aquilo que ela queria fazer. E aí chega no meio do caminho, desiste do curso, perdeu dinheiro, perdeu tempo, percebe? Coisas que não voltam. O dinheiro talvez até volte, mas o tempo não vai voltar. Então, a gente precisa estudar antes, para a gente saber onde que eu estou investindo o meu tempo, onde que eu estou investindo a minha amizade, onde que eu estou investindo o meu amor, onde que eu estou investindo a minha fé, onde que eu estou investindo? Será que eu estou jogando ao vento? Ou será que eu estou preservando para no futuro isso me valer de alguma coisa? Então, o conselho da palavra de Deus para a gente nessa manhã, eu espero que tenha te ajudado, a mim ajudou bastante, não dê aos cães as coisas santas, aos devassos, aos profanos, aos indignos, aqueles que realmente não estão nem aí para a sua vida de fé, né, e vão zombar da sua cara. Sobre essas pessoas, ore por elas. Né? Vai no seu quarto, feche sua porta, ore por elas. Porque eu ouvi um ditado uma vez que diz assim, quando uma pessoa não quer ouvir falar de Jesus, Jesus quer ouvir sobre essa pessoa. Então vai no seu quarto, ora por ela, e Deus vai dar uma oportunidade do evangelho chegar no coração dela, né? De uma maneira mais eficaz. E não dê suas pérolas aos porcos, né? Pega as suas coisas preciosas, seu tempo, seu amor, sua generosidade, sua amizade, tudo isso, e oferece para pessoas realmente que vão colocar no pescoço e vão se alegrar com essa amizade, com isso que você está oferecendo. E não aquelas pessoas que vão zombar disso e vão até te tratar mal em virtude disso. Tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva, eficaz, e é a palavra para toda a vida. Toda essa vida precisa do direcionamento da tua palavra. Eu te agradeço por isso. Que essa palavra dita, Deus, seja aplicada nos nossos corações. Sejamos por ela edificados e dirigidos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Marcelo, irmã Ana Maria, irmã Rosali e todos os irmãos que estão aí, a Flávia. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Te dê uma terça-feira abençoada na presença do Senhor.